Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do A Verdade em Meia Hora. Hoje, um programa especial, um programa forte. Nós estamos aqui, todo mundo já deve estar reconhecendo, a gente está na Marginal de Dentro, né, em frente ao Clube Rio Branco, onde no último final de semana aí teve um episódio de barbárie, que repercutiu muito, passou em todos os grupos de rede social, e a gente está recebendo duas pessoas aqui que tem muito a falar sobre esse assunto. A gente está recebendo a Carol, tudo bem, Carol? Tudo bom. Carol, que é membro do coletivo... Do Coletivo Amparo Diversidade, do Conselho Municipal de Defesa de Direitos Humanos e também sou filiada do PSOL. Do PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade. Exatamente. Tá vendo? Não esqueci, eu falei com o pessoal do PSOL. E estamos recebendo também aqui a Aisha, é isso? Isso. Tudo bem, Aisha? Tudo certo. A Aisha faz parte da parada LGBT aqui de Amparo. Da organização, faz parte do marketing digital. Faz toda a parte de postagens deles. Isso. Maravilha. E deixa eu começar com vocês aqui, já indo direto no ponto. Vocês viram as imagens, assim como eu. O que passou na cabeça de vocês quando vocês viram aquilo? Eu acho que toda e qualquer pessoa, né, que tenha uma questão de empatia e de repulsa por violência, olhando aquilo sem entender necessariamente o que levou, sente uma repulsa pela violência, né? Pelo menos espera-se que isso aconteça. Eu acho que a gente não é a favor de violência, né? Então, olhar para aquilo e ver uma pessoa sendo agredida, né, gera pelo menos um desconforto, né? Eu concordo. Quando eu vi, eu fiquei bem abismada porque não é comum que isso aconteça aqui na nossa cidade. Também. A gente tá bem, digamos que a gente vê Pela fora, televisão e outros exato, lugares. mas quando eu vi, eu falei, tinha muita gente, eu falei, gente, como que as pessoas, tipo, parecia que tava assistindo, era um espetáculo. Então, como a Carol falou, repulsivo. A primeira imagem, assim, foi repulsivo. Não, eu coloco assim, eu gosto de fazer sempre uma linha do tempo. Eu não sei vocês, eu sou muito curioso. Quando eu vi aquelas cenas, além da repulsa, porque eu achei que foi... Pode falar a palavra escroto, direção? Pode? Então eu já falei, foi muito escroto aquilo, mas eu gosto de ler os comentários. Uhum. Eu sempre gosto de ler de tudo que vocês imaginarem. Eu gosto de ver o que o povo tá falando. E aí eu fiquei mais enojado ainda quando eu vi os comentários. As pessoas tentando justificar aquilo com algo que eu acho que a justificativa torna pior do que se não tivesse falado nada. Exato. Né? A violência por si só, eu falo, você, dependente do que aconteceu, mas às vezes acontece uma situação, você dá um tapa na orelha do outro, você segurar pra polícia vir, é uma coisa. Agora, ali a gente viu cenas de barbárie explícita, de uma pessoa caída e chutando cabeça e outro cambaleando e assim, no áudio você escuta pessoas que estão no entorno, que é o que você falou, ninguém teve uma atitude de parar, de falar, vamos separar o ambiente, para com isso. Não, as pessoas incentivando, tem que bater mesmo. Exato. Cara, e aí eu vou mais longe. Eu nem me importo com a pessoa, que é o que a pessoa que tá ali sofrendo a violência, qual que é a classificação? Não existe, é uma pessoa. Ah, mas é viado. Cara, o que tem a ver? É uma pessoa. E a pessoa que tá agredindo naquele molde, não importa se é homem, se é mulher, o que seja, você bater daquele jeito, aquilo pra mim, é tentativa de homicídio. Eu te fazer assim, aí é uma violência. Agora, eu chutar sua cabeça caída no chão, eu tô querendo te matar. Uhum. Então, assim, realmente, vocês falaram, uma barbárie, é repulsivo. E aí, quando chega a notícia de que a pessoa que estava sofrendo aquela violência era uma pessoa da comunidade LGBT, aí que atacou mais ainda vocês? Eu acredito que a Aisha tenha até mais propriedade de fala do que eu nessa situação, né? Mas assim, como uma pessoa, porque eu também sou psicóloga de formação, né? E sempre, eu sou pessoa da comunidade LGBT, eu sou pansexual assumidamente, né? E sempre lutei tanto pela comunidade LGBT quanto pela questão dos direitos humanos, né? E toda pessoa que está em situação de vulnerabilidade e que é minorizada pela sociedade, porque não somos minoria, somos minorizados, né? É verdade, tem nexus que você falou. Exatamente, é uma diferença, né? Se a gente for pegar a nossa população no Brasil, né, com certeza a população LGBT não é uma minoria. Não, é né? bastante Ela é expressiva. minorizada. Assim como a gente vê questões raciais, das questões das mulheres, que é a maior parte da população, Sim. inclusive, né?
Então, quando eu assisti o vídeo, logo me incomodou pela questão da violência em si, né? Porque assim como a gente assiste pela televisão essas brigas que acontecem em estádios maiores, né, com jogadores, né, de times maiores, de homens se atacando, né, com pedaços de objetos e tudo mais, isso já causa um desconforto, né? Então, independente de quem seja ali, a violência em si já gera um desconforto, pelo menos deveria gerar, né? Mas aí, como você mencionou, gera mais desconforto ainda quando a gente vai ler os comentários sobre a matéria das pessoas praticando, né, sem o menor tipo de pudor, né, a discriminação ali. Porque não era uma mulher, porque na verdade não tem o órgão genital, é dito como masculino. E aí entra milhões de questões, que inclusive depois eu queria aproveitar a oportunidade para pedir para as pessoas, né? Eu acho que a própria comunidade LGBT, na maioria das vezes, tem alguns membros que são abertos a discutir sobre essas questões e trazer clareza sobre o letramento, né, da comunidade. E as pessoas ali, elas misturam muito o que é identidade de gênero, sexo biológico e orientação sexual, que são coisas totalmente diferentes uma das outras, né? E hoje em dia a gente tem um amplo acesso à internet. A gente pode se informar melhor sobre isso, né? E uma coisa que eu gosto de deixar clara é que a gente não tem que aceitar nada. A gente tem que respeitar, né, Aisha? Sim. Eu acho que isso é obrigação. A gente não tem como obrigar ninguém a aceitar algo, mas a gente é obrigado a respeitar. Sem dúvida Que é o mínimo, É na o minha mínimo. visão. Na minha visão, é o mínimo. E o respeito já gera uma condição de convivência maravilhosa entre todo mundo. Exatamente. Não é verdade? Sim, eu sempre falo isso. As pessoas têm muito essa questão de querer... é porque eu não aceito. Mas você não tem que aceitar nada. Você só tem que respeitar. Da mesma forma que seja mútuo. Eu te respeito, você me respeita. Sim, sim. Todo mundo tem o direito de ir e vir. E isso abrange também a questão do respeito. Sim, sem dúvida. E as pessoas, elas acham que elas podem fazer o que foi feito, pode comentar o que foi comentado, e acha que, tipo assim, que a gente, que não existe lei, ou que isso vai ficar assim, sabe? Bateu, e é isso. A pessoa não tem família, não tem mãe, é um indigente. Verdade, você tocou num ponto interessante. Todo Exato. mundo tem família. Exato. A pessoa que apanhou, eu fico imaginando o pai ou a mãe vendo E um socialmente. apanhando e ninguém fazendo nada. É um sentimento de impotência, é uma coisa... Sim, socialmente também, como a pessoa vai andar na rua? Olha, aquela dali foi a que apanhou. Ai, que feio, que... Tem a estigmatização, né, das Exato. pessoas. A gente vê muito isso. Eu acho que inclusive é muito delicado, né? Porque até onde a gente teve conhecimento, até onde eu consegui, porque eu não estava presente no dia, né? Não tenho proximidade com as pessoas envolvidas, mas pelo que eu li dos relatos, eu acho que é importante destacar, né, aproveitando a oportunidade, que num evento grande, como se tratava naquele domingo, a organização do evento, ela não se organizou em relação à segurança pública, Exato. né? Exato. Então, pelo que eu soube, de relato de pessoas que estavam ali, né, que são comentários feitos, inclusive, nas publicações das redes sociais, de pessoas que estavam ali com crianças, né? A gente sabe que em alguns lugares, eu não sei, de fato, eu sou leiga e até peço desculpas em relação a isso, mas eu sei que existe uma lei proibindo venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol, né, diante de partidas esportivas nessa classificação. E aí a gente vê que algumas coisas não foram organizadas da maneira correta, né? Não havia uma viatura da polícia para fazer a segurança do local. Não havia uma ambulância disponível, até mesmo para que se os jogadores Passasse sofressem, mal alguma né, coisa. Sim. passassem mal, tivesse ali já de prontidão para socorrer. Então você vê que a projeção, a organização mesmo do evento Foi falha. Foi falha Por si nesse só, independente do espetáculo Exato. de violência, a organização já deixou a desejar aí, porque, como você falou, uma criança poderia ser vítima de violência ali e, pelo visto, não ia ter ninguém para separar e ajudar a criança. Exato. Sim. Né? Então talvez também não fosse um ambiente adequado, né? Dependendo de repente do grau de idade daquele sujeito. Tinha talvez a possibilidade, acredito que estava tendo a venda de bebidas alcoólicas no local. E aí a gente vê que fica um pouco incoerente no meu ponto de vista pessoal. Por exemplo, a gente vê que em alguns lugares, geralmente no carnaval ou no festival de inverno, existe a proibição
de produtos de garrafa, Sim, de garrafa de vidro, isso. né? E aí isso poderia ter acontecido também aqui. Dentro, né? Ter sido utilizado alguma coisa e ter agravado ainda mais o que aconteceu. Então, Sim, com certeza. acho que foi uma falha em relação a Com isso certeza. também, né? Não só para quem estava envolvido, mas todas as pessoas que poderiam ter Todo mundo que sofrido tá no alguma redor, coisa. você tocou num ponto aí que eu até vou voltar daqui a pouco, mas você falou que você não tem proximidade com a pessoa. Você conhece a pessoa que sofreu a violência ou não? Eu conheço, assim, de vista, assim, não tenho contato. Mas Pelos vídeos, quem eu vi, eu acho que eu já vi ela andando por aqui, nesse pedaço aqui. Eu acho que ela anda por aqui. Mas eu também não sei, não conheço. Vocês têm notícia de como que essa pessoa tá hoje? Não, a única notícia que eu tive é que ela tinha sido levada para o hospital, né? Porque ela, durante ali a violência, parece que ela chegou em alguns momentos a sofrer um desmaio e mesmo assim continuou, né, sendo agredida. E aí ela precisou ser encaminhada para Santa Casa, né? E de lá eu não sei qual foi, né, o protocolo. Produção, você tem informação do estado da pessoa que sofreu a violência? Ela teve alta na última terça-feira. Mas o negócio foi no domingo, ela ficou domingo, segunda e terça no hospital. Então provavelmente foi bem machucada. foi bem machucada mesmo. E você estava comentando a questão do álcool, né? Você falou, me permita discordar de você. Eu não acho que o álcool seja o culpado, porque eu acho que o álcool no máximo revela o monstrinho que a pessoa já tem lá dentro. Exatamente. Com álcool ou sem álcool, a pessoa que faz o que eu vi nos vídeos É por puro preconceito. é por maldade mesmo. Exato. Como diz a brincadeira, é mais feio que bater na mãe e fazer o que o cara fez ali. É tentativa de homicídio mesmo, gente. Exato. Não é? O que eu coloquei a questão do álcool é porque, de acordo com os comentários, Eu na tô brincando, verdade... a gente sabe que o álcool potencializa em todos os sim, lugares. sim, cara. O álcool Mas sempre... eu trouxe o assunto do álcool porque, na verdade, ali nos comentários, pelo que eu vi, as pessoas justificaram de que a menina, né, as meninas, que parece que eram duas garotas, Sim. estavam fazendo consumo de bebidas alcoólicas e aí elas estavam alteradas e começaram a perturbar as pessoas que estavam ali no público. Então eu acho que a justificativa tanto para elas quanto para as outras pessoas que depois foram agredir, que eu também não sei se tinham feito uso, né, do álcool ou não, mas assim, eu acho que quanto menos a gente conseguir, né, deixar isso ser de fato uma justificativa para atitudes como aquela, melhor, né? Então, talvez num ambiente de fato como esse, até às vezes por briga de torcidas, a gente vê isso, né? Sim, exato. Existe muito briga de torcida aqui no Brasil. E muitas delas acabam, às vezes, com pessoas mesmo. mortas. Ah, sem dúvida. Né? Então, eu acho que talvez precisaria ter alguma coisa nesse sentido para o nosso município também. Alguma lei. Né? E aí, você tocou nesse ponto legal, quando a gente fala trazer isso para o nosso município. Até no último programa que a gente fez com o pessoal do PSOL, a gente conversou sobre isso, o fato de vocês não terem uma cadeira dentro da Câmara, mas, né, nada impede de vocês realizarem projetos de políticas públicas e através dos vereadores que existem lá, apresentar e eu acho que aproveitar o momento de barulho na sociedade e chegar com algum projeto dessa natureza, que no mínimo seria para todo e qualquer evento esportivo, você ter segurança, porque é o que você falou, as meninas estavam bebendo e estavam causando. Tá, mas eu não sou polícia. Então a minha função, se eu tô ali espectador, eu penso, vem aqui, tá causando, tira ali. Exatamente. Aí, se o policial for tirar ela e ela resistir e bater, aí são problemas da polícia com ela, não causa todo aquele tumulto, Então acho que é um momento legal. Já existe algo na cabeça de vocês em relação a criar algum projeto de política pública? Em relação, enquanto PSOL, né, eu acho que até meus colegas na última entrevista trouxeram, foi feito um requerimento, né, para a criação de políticas públicas para a comunidade LGBT no município, né, e aí embarca todas as questões, né, todas as secretarias, educação, esporte, lazer, cultura, saúde, assistência social, né, todas as questões, porque realmente aqui no nosso município não existe nada de políticas públicas para a nossa comunidade, né? Infelizmente. Mas a gente teve, né, enquanto conselho, né, municipal, eu estou no conselho como presidente, mas eu estou dentro do conselho como representante da comunidade LGBT. E aí a gente conseguiu, em abril, a gente fez, né, a primeira conferência pelos direitos da população LGBT aqui,
onde foram levantadas algumas propostas a nível municipal para serem aplicadas, né, como política pública. Então, essas propostas elas foram encaminhadas para o município e agora a gente precisa cobrar para que isso seja efetivo de fato, né, para que isso seja executado. Então a gente tenta, né, enquanto comunidade em si de coletivos, pelo conselho, pelos partidos, né, que tem uma familiaridade maior, que lutam mais por essas causas, a gente tenta articular para realmente trazer, né, mas é uma resistência muito grande. Muito grande. De quem? A sociedade de maneira geral. Se a gente geral? Se a gente for ver pela questão dos comentários, né, do que aconteceu, do ocorrido aqui, a maior parte dos comentários não trata o desconforto com a violência que aconteceu. O que eu vejo, o meu entender, eu não acredito, não sei se a Aisha concorda comigo, mas o desconforto das pessoas é pelo fato das meninas terem causado ali, talvez, a maioria dos comentários fala exatamente pelo fato de elas serem travestis e mulheres trans. Exato. Tipo, a culpa é da vítima pelo simples fato de ser trans, ponto. Assim, o resto eu não importa. acredito, pelo que eu li, que a iniciativa não foi exatamente pelo fato da identidade de gênero delas. É isso que eu ia te perguntar, vocês acreditam ou não que a violência foi específica por causa disso? Eu, Carol, nesse momento, entendo que não. Eu acredito. Pelo que eu li. Sim. Mas depois teve essas questões. O que você acha? Eu acho que o decorrer, eu acho que acabou tendo esse rumo. Tipo, são trans, então vamos bater, vamos... Quando começou, não, mas depois tomou o corpo, falou, então sempre sarrafo. Mas eu acho que tudo ocasionou, tipo, o tamanho da coisa que se tornou era por causa disso. O que também me deixou muito desconfortável foi ler um dos comentários que me parece que uma das garotas ela é uma pessoa em condição de situação de rua. Tá. Né? E aí a gente tem outras questões que são muito amplas. Já extrapola o LGBT, né? Extrapola, né? Na verdade, soma-se, né, a essa questão. E aí um dos comentários dizia, não sei nem o que estava fazendo ali. Né? E aí me faz questionar essa questão. O lazer é para quem? Né? O esporte ele é para quem? Não é para todas as pessoas? Não é todo mundo que tem direito a acessar esses tipos de serviço? Né? Por que as pessoas, ainda que elas não fossem mulheres trans, pessoas em situação de rua não podem usar esses espaços? Eles não podem também pertencer a um lugar? Né? Por que a gente precisa classificar quem pode e quem não pode? Quem dita isso? E ainda mais pelo gênero da pessoa. Eu acho que isso não deveria existir. Tentar usar de todas as artimanhas para desqualificar alguém e tentar justificar uma violência é praticar outra violência. Sim. Agora, uma coisa que me chama a atenção e até uma dúvida é o seguinte: a gente vendo o que aconteceu, a gente já falou aqui várias vezes, é algo que vou me colocar no local. Se fosse eu que tivesse tomado sarrafada que tomou ali, eu ia procurar delegacia, eu ia pegar um advogado, eu ia tocar o terror, eu ia querer ferrar com todo mundo. Só que quando a gente traz para essas duas pessoas que sofreram a violência, eu não sei, primeiro, se a pessoa tem orientação para saber o que ela tem direito de buscar. Não sei se ela tem condições financeiras de ir atrás de uma assessoria jurídica para isso, né? Então eu me pergunto o seguinte, como coletivo ou como partido, ou que seja, ou no caso da parada LGBT, eu não sei se é uma entidade, se existe um CNPJ, se alguém vai tomar a frente nisso, de buscar essas duas pessoas, abraçar elas, acolher elas e falar, vem aqui, você tem direito a isso, nós vamos brigar por isso, nós vamos processar esse, vamos processar aquele. Vai ser feito algum trabalho assim? Eu acho que é um tanto quanto delicado essas questões, né? Eu acho que parte disso precisa também ser das pessoas que foram vítimas nesse momento. Tem que partir delas. Eu entendo que seja interessante, sim. Não, nada impede, né, que o conselho possa ir atrás, oferecer um acolhimento, um espaço de escuta, né, mas elas, enquanto vítimas, elas precisam, primeiro, talvez se empoderar, se o desejo inicial não for necessariamente, né, porque o único boletim de ocorrência que foi registrado foi pelos policiais que atenderam a ocorrência, porque naquele momento ninguém quis prestar um boletim de ocorrência, né? Então, eu não sei de fato. Se no momento as meninas estavam inconscientes, então também não puderam participar do boletim. Pensar, né, no nível de instrução das pessoas que estavam ali, né, das vítimas, enfim,
precisa ver de fato, né, o nível de orientação que elas recebem em relação a isso, né, e o quanto elas se sentem à vontade também para ir atrás e recorrer a essa questão dos direitos, né? Eu estou te fazendo essa pergunta, sou leigo, reconheço, não sou militante do direito, como gostam de dizer, mas eu não sei se, tipificando como uma tentativa de homicídio, se precisa de queixa, se o próprio Ministério Público não pode ir lá e bater na mesa e obrigar o processo a andar. Mas vamos dizer que não possa, que você vai poder falar melhor do que nós dois. Por que eu estou pondo isso na mesa? Eu imagino que uma pessoa trans chegar na delegacia, falar que quer fazer um boletim de ocorrência e vai prejudicar esse fulano, ciclano, beltrano, se não acontece, não sei, estou conjecturando, se não acontece, de alguém falar, ih, deixa pra lá, faz isso não, não vai dar nada. Você vai arrumar briga toda, não sei o quê. E às vezes a pessoa, por medo e por falta do conhecimento, acaba caindo nessa conversinha e fala, então deixa. E não vai atrás. Por isso que eu falo que eu acho que é importante, no caso as entidades que brigam, por isso que eu tô perguntando se vão fazer isso com ela. Pode até ser que ela fala, não, eu não quero. E aí, beleza, ofereci minha ajuda, tudo, ela não quis. Mas vai que ela quer e tem medo. Porque vocês sofrem isso de ter medo, não sofrem? Sim, claro, por causa da repressão e tudo. De uma coisa eu tenho certeza. Tem toda a questão também da documentação dessas pessoas, enquanto pessoas trans. De repente elas vão chegar lá e falar, não, eu sou uma pessoa trans, me considero uma pessoa trans, mas a documentação delas tá... Vai RG com o nome do homem. Tá com o nome de masculino. Tá. Então a lei, ela vai seguir por outros caminhos. A não ser que realmente elas tenham a documentação tudo retificado. Então, de repente, aí uma Lei Maria da Penha, ou de repente outros meios de proteção. Tentativa de feminicídio, se fosse o caso, né? Exato. Então, pelo que eu sei, nessa questão tem que ter a questão da documentação, que é bem delicada e também burocrática. Então, é como você falou, é um tanto quanto problemático tudo isso. Mas, assim, a parada de amparo, ela não tem um CNPJ. Tá. E eu tô tendo a voz de poder dizer que realmente foi uma violência brutal, né? Uma tentativa de homicídio, sem dúvida. E de que se as meninas precisarem de um apoio, de alguma coisa, a gente pode ir atrás, a gente pode procurar saber. Eu fui atrás, né, como a Carol também, eu não tive nenhum retorno delas. Aparentemente elas desativaram. Buscou contato com essas meninas? Desativaram as redes sociais, eu não consegui contato com elas para saber o paradeiro. A outra a gente ficou sabendo que foi liberada na terça, mas também não sei onde se encontra. Por ela ser uma pessoa de situação de rua, se ela tá em algum lugar, em algum albergue, não sei. Agora, você tocou num ponto legal. Vamos supor que essas pessoas queiram buscar ajuda, e do mesmo jeito que vocês não conseguiram contato com elas, elas estão assim, pra quem eu vou? O que eu faço agora? Se alguém quiser chegar até vocês, como que faz? Se uma delas, ou não só elas, tenho certeza que outras pessoas também sofrem violência. Às vezes não passa no Facebook, ninguém filma, mas muita gente sofre violência de vários aspectos. Se alguém quiser ter contato com vocês para buscar uma orientação nesse sentido, como que faz para contatar vocês? Quer falar você primeiro? Bom, eu também, assim, não tenho muito conhecimento, mas a gente pode procurar algum órgão, sei lá, por exemplo, a polícia. Ô, produção, já surgiu no meio, mas acho que vale a pena a gente buscar um advogado para que ele possa explicar todas essas dúvidas que a gente está levantando aqui, a questão de documentação, questão de Maria da Penha ou não, feminicídio ou não, né, questão do Ministério Público. Hã? Vanessa Turola, doutora Vanessa Turola. Que foi no programa já, doutora Vanessa. Tá bom, maravilha, perfeito. Não, isso aí a gente vai levantar. Mas no caso, por exemplo, se quiser contatar você, tem alguma rede social? Em relação às redes partido, sociais, do coletivo? o coletivo Amparo a Diversidade, ele tem, né, as redes sociais dele. Tem Instagram? Tem o Instagram, tem o Facebook, o pessoal também tem. E o Conselho agora de Defesa de Direitos Humanos também tem o Instagram e o Facebook. As nossas reuniões do Conselho, elas acontecem toda terceira quinta-feira do mês, normalmente no horário das 18 horas, na Prefeitura. Não é na Câmara, é na Prefeitura. Não, é na Prefeitura,
E vocês dentro divulgam do isso na internet, conselho, lá no Facebook, no Instagram? recentemente a gente fez as páginas das redes sociais, né, para conseguir divulgar, até porque o conselho ele é novo, né, ele surgiu no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, então a gente está começando a fazer as nossas ações agora, né, e a gente está aguardando as redes sociais conseguirem divulgar o nosso trabalho dessa forma, e aí todas as reuniões são divulgadas lá, né, assim como são divulgadas as pautas das reuniões também, né, as pessoas podem procurar a gente por lá ou comparecer nas reuniões, as reuniões são abertas ao público. Isso é importante falar, as pessoas podem ir lá. Então, gente, uma pessoa. dica, segue no Instagram a página Por favor, do porque conselho. aí eles vão, do conselho, porque aí eles vão falar, ó, tal dia vai ter reunião e a pauta da reunião. Você Exato. pode participar da reunião, mesmo que você não queira participar da reunião, mas você tem uma dúvida, você tem um problema, você quer buscar uma orientação. Você já sabe que no dia que eles vão estar lá na prefeitura, tem gente que tem capacitação técnica para te orientar. Então é importante seguir. A produção vai colocar no rodapé da nossa favor. conversa aqui. Sim, sim. E a parada também tem Instagram ou não? A parada tem um Instagram oficial, que é Parada LGBT Amparo. E eu também tenho o meu perfil, que é Aisha Emanuele. Tá. Então, eu até peço desculpa por também não saber quais órgãos que... E isso seria também de extrema importância para que a gente, sei Divulga lá, pras pessoas que divulgue. buscam vocês, Porque sim. como não é habitual que isso aconteça, né, Ainda bem, né? deve ser por isso que não tenha exatamente um lugar assim, aconteceu, vamos em tal lugar. Mas eu estou aberta a Olha ajudar. a pergunta, as você mulheres. tem quantos anos? Eu tenho 26 anos. 26 anos. Isso. Você é trans desde quando? Desde que eu entendo por gente. Mas que você, assim, Bom, eu transicionei, mudou, eu transicionei há transicionou. 5 anos. 5 anos. Há 5 anos. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Sim. Tá? Não quero ser discreto. O que eu queria te perguntar é o seguinte: até você chegar no ponto de fazer a transição e depois da transição, você já sofreu algum tipo de violência como essa que a gente presenciou? Não, desse nível não, mas digamos que talvez. Tipo, transfobia, o ato da transfobia eu nunca sofri. Talvez por a gente morar numa cidade interiorana e tal, mas com certeza se fosse uma capital, com certeza sim. Mas eu nunca sofri desse tipo de represária, essas coisas. Você vê que interessante? Na concepção dela, por morar num local menor, nunca sofreu. E talvez na Exato. cidade grande sofreria. A gente aqui, a gente pensa que o povo lá da cidade grande, a cabeça é mais aberta. Será que é mais aberta? Tá aí uma boa dúvida para se Eu acho levantar. que tem uma questão que eu anotei, né, inclusive para não esquecer de abordar, que é a questão da passibilidade. O que é isso? Sim, Explica pra mim e pra eles. Exato. A passibilidade, a Aisha tá aqui, ela Aham, consegue falar melhor do que eu, inclusive. Mas quando se trata de pessoas trans... Só uma pergunta. Produção, você tinha levantado que é? Ah, tá bom, só um não. pouquinho. A passibilidade é quando as pessoas trans, elas têm as características físicas, estéticas, muito próxima ao que a sociedade cobra enquanto feminino ou masculino. Tá. Exato. Né? Então, quando a gente ouve as pessoas falando assim, nossa, mas nem parece que você é trans, né? Primeiro, detalhe, isso não é um elogio, né? Porque ser trans não é ofensa, né, Exato, Aisha? não imagina. Então, não é um elogio, né? Então, eu suplico Então, para que as o comentário pessoas não desse comentem é mais isso, pejorativo pra pessoa. Tá. né? Porque não é um problema ser trans, né? Nunca foi. Então, esse comentário já não é mais adequado. E aí, a questão da passibilidade é exatamente isso. Essas pessoas trans que correspondem esteticamente ao que se espera enquanto sociedade do que é dito como feminino masculino, elas têm uma passibilidade maior, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo... Seria uma aceitação? Porque passa como se fosse Tá. despercebido, Tá. né? Então, Pra por melhor exemplo, entender. Exato. É porque eu falo, esse espaço aqui é legal, até eu peço desculpa sempre. Que nem quando veio o rapaz do PSOL lá, eu perguntei o que é o raio do LGBTQIA. E ele falou, não, a gente vai ser inclusivo, eu vou explicar. Eu falei, por favor, às vezes eu falo bobagem, mas não é porque eu sou ruim, é porque eu não sei. E eu acho que a gente tem que entender que esse espaço do programa, ele tem que servir para isso, para levar esse conhecimento das pessoas, porque Informação. muita gente não conhece esses termos que são usados, né? Sim. Informação salva vidas, eu sempre Isso, falo exato. isso. Exato.
Então essa questão da passibilidade, ela é isso. Então uma mulher trans, por exemplo, né, como a Aisha, toda vaidosa, que corresponde muito, né, esteticamente ao que a gente entende enquanto sociedade, né? E isso, lembrando que é uma construção social, que é gênero feminino e masculino, né? A gente que entende que a saia é para a mulher, a calça é mais adequada para o homem e vice-versa. Então, essa pessoa trans que corresponde a isso, ela passa despercebido, né? Ela sofre menos em relação ao preconceito, porque as pessoas identificam com, por exemplo, a questão da transição. Sabe, né? Tá. Então é exatamente por isso. Entendi. Né? Então a passibilidade, ela acaba ajudando, de certa forma, entre aspas, né? Sim, eu particularmente, eu detesto esse termo, passibilidade. Mas é o que a Carol tá falando, realmente. Pra gente finalizar, o que mais incomoda você? Nesse assunto? Nesse assunto, aqui na cidade de Amparo, o que você vivencia que você fala, putz, isso me irrita? Eu acho que essa questão da passabilidade, da pessoa apontar e falar, essa aqui é mais feminina, então essa aqui não vai sofrer o crime de transfobia, aquela dali já parece homem, então vamos, sabe? Porque você tem amigas, um ciclo assim, um grupinho, a patotinha, sim, e às vezes uma sofre menos passibilidade e a outra sofre mais, seria isso? Eu fico assim pra não viver. Aí quando vocês saem juntos, você vivencia isso pela pele das outras? Sim. Tem bastante disso. O que não deveria existir. Porque eu acho que somos todos iguais, todos nós temos os mesmos direitos, então acho que não era pra ser assim, mas infelizmente é. Não, a gente tem que se adequar naquilo que a gente tem e tentar fazer melhor aquilo que a gente vive. Mudar tudo não dá, mas a gente realmente pode brigar pra, como vocês começaram o programa falando, não precisa aceitar. Mas tem que respeitar. Tem mais alguma coisa nesse caderninho maravilhoso que você quer falar antes da gente acabar? Porque o diretor já tá me tacando no rio aqui quase. Não, eu só ia comentar que você fez essa pergunta pra Aisha, né? E respondendo a mesma pergunta, eu acho que o que me incomoda aqui, acho que de maneira geral no interior, é o falso moralismo. Tá. Né? Se a gente for pensar nesse assunto que a gente trouxe aqui hoje em relação às mulheres trans e travestis, a gente no Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. Em 2024 foram 105 mortes, isso quando a gente fala de assassinato, sem contar a questão do suicídio e das pessoas que graças a Deus conseguiram sobreviver a qualquer tipo de violência, né? Então a gente sabe que existe um falso moralismo. Ele nunca vai deixar de existir, infelizmente, não crio essa expectativa, acho que é realmente muito uma utópico, utopia, né? Mas é o que mais incomoda a minha pessoa. Mas espero, a gente fica sempre disponível a conversar, eu acho que esse é um assunto que rende diversas outras entrevistas. Não, sem dúvida, não tenho dúvida. Inclusive, depois quando a gente falar com a doutora Vanessa, a gente vai avisar vocês, vamos poder bater outros papos. Eu queria falar mais coisas sobre, porque você falou de políticas públicas, eu queria abordar com você questão de política pública sobre mercado de trabalho para pessoa trans, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de falar. Enfim, vai dar papo para outros programas, né? Pode terminar, diretor? Só um detalhe. Dentro do conselho, a gente tem dois advogados da OAB, que são da Comissão de Diversidade da OAB aqui em Amparo. Existe a comissão, é fixa, permanente? Da OAB, exatamente, da OAB. E eles estão dentro do conselho conosco, então as pessoas estão sempre convidadas a estarem lá, que eles também podem estar ajudando a colaborar e dar orientação. Para quem não sabe, o pessoal da OAB tem consultoria gratuita, então você que sofre qualquer tipo de violência aí, tá aí, ó, existe pessoas que militam nesse meio, fazem parte das comissões da OAB, então mais um local aí que vocês podem procurar. E obrigada por espaço. Eu que agradeço, obrigado, desculpa alguma bobagem que eu tenha falado, perdão, espero que vocês tenham aproveitado aí, que tenham gostado do espaço. Com certeza. Gente, até quarta que vem. Tchau, tchau.